Agora são 8h41 e hoje, dia 28 de agosto, é o Dia do Bancário. E para falar a respeito não só da data, mas também da profissão, da categoria aqui, a gente tem o Marcelo Gonçalves, que é secretário de Cultura do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes aqui da rádio. Um instrumento importante aqui da cidade de São Paulo, enfim, de todo o país que acompanha a rádio. Oportunidade de a gente conversar com vocês. A gente que agradece, Marcelo. E olha, a gente tem um contexto bastante adverso para os trabalhadores de uma forma geral e para os bancários também não é diferente, né? São ataques a direitos que vêm desde o governo Temer, se perpetuam ali, até se aprofundam em determinados pontos no governo Bolsonaro. E queria que você comentasse a respeito disso, como a categoria dos bancários está sendo afetada por essa série de ataques aos direitos dos trabalhadores. Glauco, é um momento muito difícil, como você bem falou, desde o golpe, né? O golpe parlamentar que existiu no nosso país, que derrubou um governo eleito diretamente pelo voto popular, pelo voto das trabalhadoras, dos trabalhadores, desde o governo Temer, passando por esse atual governo autoritário, né? Que aponta diversos retrocessos na sociedade, mas principalmente no ataque aos direitos dos trabalhadores, né? Um país tão rico, a oitava economia mais rica do planeta Terra, que é a brasileira, economia brasileira, que deveria distribuir mais direitos, maiores salários, gerar emprego, acaba, neste momento, fazendo o contrário, né? A partir desse governo, quem apoia esse governo, que são os banqueiros, são os grandes empresários, a grande elite econômica do nosso país, que vem na direção de retirar direitos, né? E os bancários estão inseridos, faz parte da classe trabalhadora, a categoria bancária, e sofre com ataque à aposentadoria, né? Sofre com ataque à terceirização. Então, ela está inserida nesse contexto. Mais recentemente, a gente conseguiu ver a ameaça do trabalho aos sábados e domingo e eliminar as restrições que existem hoje para o trabalho de sábado e domingo, né? E os bancários trabalham de segunda a sexta, os bancos não abrem no final de semana. Isso já é uma conquista há muito tempo, uma conquista histórica da categoria, e esteve ameaçada. Então, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, junto com todos os outros sindicatos e bancários do país, se articularam, junto com o movimento sindical também, com a CUT, fizeram muita pressão no parlamento, sobretudo no Senado Federal, e a gente conseguiu barrar a retirada dessas restrições, que foi uma vitória. Nesse contexto de uma avalanche de destruição do Estado brasileiro, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, a gente conseguiu respirar um pouquinho e garantir que trabalho no final de semana tenha restrição, não seja permitido. E como você vê, né? Porque as pessoas que não pertencem à categoria às vezes não sabem o que o bancário sofre, né? Porque as instituições elas têm aí todo um sistema de pressão sobre o trabalhador na agência bancária, também até mesmo fora dela. Eu queria que você falasse um pouco de como essas condições de trabalho foram piorando, né? E se acentuou essa piora nos últimos anos. Glauco, o que ocorre é que a gente olha a propaganda do banco e a gente entra numa agência bancária, tem ar-condicionado, tudo parece que está tudo arrumadinho, tudo muito bem limpo. Então, o banco trabalha muito com aparência, mas na essência, o trabalho bancário é muita pressão, é muita meta, e aí o que nós chamamos hoje de assédio moral, que inclusive também é uma outra conquista da categoria bancária. Hoje nós temos um canal de denúncia desse tipo de prática de gestão perverso, né, que é o assédio moral, que humilha, que leva ao adoecimento de bancários e, infelizmente, de milhares de bancárias e bancários. Então, esse é um problema de fato que para aumentar o lucro, cada vez aumenta a meta, empurra produtos bancários que os bancos, que a direção dos bancos inventam, empurra esses produtos bancários para clientes que muitas vezes eles não precisam, e a categoria sofre com essa pressão de alta produção, de muita meta. Bateu a meta, aumenta a meta, né? E que a gente chama de assédio moral, que a gente luta e combate todo dia. E como você vê também essa questão da reorientação dos bancos públicos, né? Em especial a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que desde o governo Temer eles têm se comportado cada vez mais como instituições privadas e têm deixado de participar na prática dos projetos de desenvolvimento do país. Você tocou no assunto central. Essa é uma das nossas principais lutas, inclusive no dia de hoje. A gente celebra o dia de hoje, dia da bancária, do bancário, mas a gente celebra de forma consciente, fazendo a luta
em defesa desses dois instrumentos fundamentais da sociedade brasileira, não é nem dos bancários, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil financiando a agricultura, sobretudo a agricultura, pequena agricultura, né, que faz com que o alimento chegue na nossa mesa, é através do financiamento do Banco do Brasil, e a Caixa Econômica é onde a gente mora, né? É o financiamento habitacional, que é tão fundamental nesse momento, né? O déficit habitacional é enorme, né? A luta do MTST é fundamental, né? Então, junto com nós, esse movimento social defende também o financiamento habitacional, o papel da Caixa Econômica, e esses dois bancos estão ameaçados de privatização, né? Então, o governo trabalha o tempo todo, o próprio governo, para sabotar essas instituições, né? Sucateando elas, e além usa também esses bancos, aumentando os juros do Banco do Brasil e da Caixa, né? Para deixar os bancos privados mais crédito, para ofertar mais crédito pelo banco privado. Então, é um papel contrário do que existia antes, que esses dois bancos fomentavam o desenvolvimento e abaixavam os juros para fomentar também a concorrência, que hoje não existe mais. E a gente teve inclusive uma notícia na semana passada, né, de que os juros no cheque especial bateram a maior alta histórica numa série de 25 anos, justamente por conta desse comportamento novo agora da Caixa e do Banco do Brasil de não baixarem os juros para forçar a competição. Então, eles agindo simplesmente como agentes privados, na verdade ninguém concorre com ninguém, porque a gente sabe que também a concentração bancária no Brasil é muito grande, né? É violenta, né? É violenta. Concentração bancária que não estimula o setor produtivo e concentra ainda mais renda, que também é outra violência no nosso país, né? Essa altíssima. O Brasil, país do tamanho que nós somos, né? É o principal país que concentra renda. Não tem nenhum outro país que concentra renda, e isso está muito relacionado a esse juro bancário, que é altíssimo, como você falou, chega de 300% a 400% no rotativo do cartão de crédito por ano. Isso é quase um crime. Isso tem que ser denunciado, toda a sociedade. A gente deveria estar ocupando, a sociedade brasileira ocupando toda a agência bancária, porque isso é um escândalo no nosso país, né? E destrói a economia. Você não consegue gerar emprego, né? Fica pagando juros. Ainda mais quando a gente compara com outros países, né? Inclusive essas instituições, as estrangeiras principalmente, elas têm boa parte do lucro no Brasil justamente por conta desses juros altíssimos que não são praticados em quase nenhum lugar do mundo. Exatamente. Se comparar, fica quase incomparável, porque é tão desproporcional. Por isso que eu uso a palavra violento, né? Os juros no Brasil é violento, né? Eu diria que o maior imposto que o brasileiro paga hoje, de longe, é o juro bancário. Sem dúvida. Agora, Marcelo, fala pra gente aqui a respeito das atividades que o sindicato vai promover hoje no dia do bancário, da bancária. Exatamente, Glauco. É uma programação que nós já temos no sindicato, que a gente reforçou ela para todo esse mês e o mês de setembro também. Então não é um único momento, muito embora no dia de hoje nós temos uma apresentação muito bacana, está todo ouvinte da rádio convidado, os bancários e bancárias, todos os trabalhadores. É uma apresentação de cinema, né? Uma apresentação cinematográfica, na verdade um documentário, né? Fios de alta tensão. A gente vai estar, o cineasta lá debatendo com a gente depois da apresentação, e que vai falar um pouco sobre identidade do povo brasileiro, vai falar sobre cultura, sobre preconceito também, porque não tem nada a ver com a parte elétrica, não. Vai falar do cabelo. Entendi. Quer dizer, isso vai ser na sede do sindicato Na mesmo? sede, hoje, a partir das 19 horas, no auditório amarelo do sindicato. Isso para o dia de hoje, né? Mas aí a gente tem uma programação também para outros dias. Exatamente, eu estou consultando aqui, a gente, inclusive... Pode usar colinha, não tem problema. Vamos usar cola aqui para não ter, porque é muita coisa. A gente já teve o campeonato de kart esse final de semana, que foi algo inédito. Então teve muita velocidade, muita corrida, muita competição no final de semana, mas com muita alegria, com muita confraternização. O pessoal gostou, a gente tem shows no café, nós temos um espaço no edifício Martinelli, onde fica a sede do sindicato, que é o nosso Café dos Bancários. Lá acontece de terça-feira as aulas de dança de salão, né? A partir das 19h30. De sexta-feira é o samba rock, né? Então tem aula de samba rock de sexta-feira, também às 19h30. E na quinta agora está tendo show, né? A gente tem o Sam Oliver, que é MPB, pop rock. Então também essa programação no Café dos Bancários.
Tem também oficina, onde fica a rádio aqui na Regional Paulista, na Carlos Sampaio. Oficina, dança dos orixás, carimbó, afroxão, né, que trabalha muito a cultura afro-brasileira, a cultura nordestina através do carimbó. Também são aulas a partir das 19h30 aqui na Regional Paulista, Rua Carlos Sampaio, 305 do sindicato. Também por 19 horas, né? E aí pode procurar o site do sindicato, a central de atendimento do sindicato, que tem mais informações. Entre outras programações, né? Que está no nosso guia cultural. Então as pessoas podem conferir aí no site do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Pode, tem campeonato de xadrez, futebol society, enfim, tá repleto de programação cultural e esportiva. A gente faz luta, mas a gente quer celebrar a vida também, a gente quer fazer a luta com alegria, e por isso essa programação cultural. Maravilha, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios e parabéns a você e a todos os bancários e bancárias no seu dia. Obrigado, Glauco. Eu só queria mandar um agradecimento a 4 pessoas rapidamente que ajudaram a construir essa programação cultural. A Ana Laura, né? Mandar um beijo para ela, para a Ana Lúcia, que é do Projeto Faces, ao Edson Pive e o Cláudio Renato, que trabalham lá comigo e construíram essa programação. A gente correu, mas conseguimos fazer. Então, parabéns a eles também e a toda a categoria bancária. Obrigado, Glauco. Tá certo, Marcelo. Conversamos aqui com o Marcelo Gonçalves, ele que é secretário de Cultura do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco.